Graça e paz, meus amados, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa e sobre o seu ministério. Um vídeo muito rápido de uma pergunta que foi feita por um dos alunos, e a pergunta foi a seguinte: existia igreja no tempo de Jesus? Antes da era da igreja, existia igreja no tempo de Jesus? Curiosa a pergunta, né? E nós respondemos sim. Existiam instituições que podem ser consideradas precursoras da igreja no tempo de Jesus, embora não da forma como a gente conhece hoje. Hoje nós temos aí uma gama vasta de denominações, de ministérios, de agremiações religiosas pelo mundo todo, mas no tempo de Jesus não era assim. Jesus e os seus discípulos se reuniam em casas particulares, faziam cultos, adoravam a Deus, e eles inclusive frequentavam as sinagogas, que eram centros de culto e estudo da lei judaica, e essas reuniões e práticas podem ser vistas como os primeiros passos para a formação da igreja cristã. Não podemos afirmar que era uma igreja propriamente dita, a igreja, mas pode ser considerada uma igreja. Já no final eu explico, vou dar um exemplo aqui do cotidiano. Então, como é que nós podemos elaborar essa resposta aqui? Primeiro que nós tínhamos as sinagogas, eram locais de culto, onde o povo judeu se reunia, onde se lia e interpretava a Torá e outros textos sagrados. Jesus e seus discípulos frequentavam as sinagogas e eles frequentemente também pregavam. Jesus pregava frequentemente nesses locais e inclusive ele também fazia citação de textos da lei e os textos que hoje nós conhecemos como o Antigo Testamento. E nós podemos dizer que havia, vamos considerar assim, igrejas domésticas. No início do cristianismo, os primeiros cristãos se reuniam em casas particulares. Lembra disso? E eram conhecidos como igrejas domésticas para celebrar a fé e compartilhar os ensinamentos de Jesus. Essas comunidades eram lideradas pelos apóstolos e outros líderes cristãos. Depois, então, aí começa a igreja primitiva, que ela inicia-se no dia de Pentecostes. Também vou falar sobre isso ainda neste vídeo, de uma forma muito breve, mas que nós chamamos de igreja primitiva. A partir dessas reuniões, a igreja primitiva começou a se formar com a pregação do evangelho e a expansão do cristianismo para outras regiões. O livro de Atos dos Apóstolos descreve o crescimento da igreja primitiva e a disseminação do cristianismo após a morte e ressurreição de Jesus. Então, esse conceito de igreja aí, o termo igreja, vou colocar entre aspas aí, no tempo de Jesus, se refere mais à congregação ou à assembleia do povo de Deus do que uma instituição específica, como eu falei no início, como nós conhecemos hoje. A igreja, no sentido cristão, começou a tomar forma após a ascensão de Jesus e a atuação dos apóstolos. Portanto, embora não existisse a igreja como uma instituição organizada no tempo de Jesus, havia as práticas, como eu já disse, estou repetindo aqui, reiterando, Então havia práticas e locais de reuniões que serviam de base para a formação da igreja cristã. E a era da igreja, portanto chamada da igreja primitiva, ela inicia-se por volta de 33 depois de Cristo, com o seu nascimento oficial no dia de Pentecostes, fundada por Jesus Cristo. Ele escolheu os apóstolos, deu todas as instruções, mas eu repito, a era da igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes com aquele derramamento do poder do Espírito Santo. É como se fosse, por exemplo, eu disse que ia dar um exemplo do cotidiano, é como se fosse o protótipo de um carro que não lançou. O carro está pronto, o carro físico, ele funciona, certo? Ele anda, ele tem todas as suas partes eletrônicas e elétricas funcionando perfeitamente, mas ele está em fase de teste. Se colocar ele numa pista para rodar na velocidade máxima, ele vai ser testado na sua velocidade, enfim, ele é útil para o seu propósito, mas ainda não chegou ao mercado.
a partir do seu lançamento no mercado automotivo, sai da montadora, chega às concessionárias e lojas de locação, aí sim, oficialmente, a era daquele automóvel se inicia. Assim com a igreja. Então, só reiterando, se fazia cultos, se reunia nas sinagogas, se lia a Torá, se fazia a citação da lei, se adorava a Deus, se louvava, não é? Era um verdadeiro culto, mas a igreja mesmo oficialmente, ela foi instituída, ou digo, a era da igreja, ela iniciou-se com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então antes, nós podemos dizer que nós podemos dizer assim, que era um lugar de culto, onde havia reuniões. Estou sendo bem repetitivo aqui para deixar frisado, não é? Mas não podemos afirmar que fosse uma igreja, mas era o protótipo ali de uma igreja, tá certo? Acho que é a resposta mais plausível que eu consegui encontrar observando as Escrituras. Um abraço a vocês, Deus abençoe.